É um lugar de extremos. Há muito tempo é considerado uma terra árida, inóspita a qualquer tipo de vida. Ele esconde um mundo secreto, lar de quem se adaptou ao ambiente selvagem. É uma terra repleta de mitos e miragens. Este é o mundo do Grande Saara. Exploradores modernos alcançaram os picos mais altos do planeta e tocaram as fossas mais profundas dos oceanos. Contudo, as areias mutáveis do Saara permanecem quase que totalmente inexploradas, exceto no reino da imaginação humana. O sol, a areia e o vento travam uma batalha constante contra quem ousa se aventurar neste terreno perigoso. Esta é a história do Saara e de seus mundos ocultos, que ele guarda sob seu encanto. Desde a Idade Média, as caravanas abriram caminho por centenas de quilômetros de areia, transportando o sal, o ouro do deserto, uma mercadoria preciosa e um mineral essencial. Usando o sol e as estrelas para atravessar este mar de areia mutável, as imensas caravanas de camelos ainda prestam homenagem ao espírito do deserto, que tece seu encanto sobre o Saara em uma eterna luta entre vida e morte. Às vezes, escondida do olho humano, uma tribo secreta prospera sobre as areias do deserto do Saara. Neste maior deserto, essa comunidade é um mistério para quem vive entre as dunas. Em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, cada espécie desértica evoluiu para sobreviver, apesar das elevadas temperaturas e da contínua falta de comida e água. Animais engenhosos e elusivos habitam o trecho de terra mais quente do planeta. É um ecossistema tão vasto que cobre cerca de 8% da superfície terrestre. Estes são os filhos do Saara e suas vidas estão indissoluvelmente ligadas. O destino de um depende do destino de todos. São famílias de sobreviventes, reunidas na grande dança da vida do espírito do deserto. Ao longo da história, o Saara viu inúmeras gerações nascerem e desaparecerem. Ele foi testemunha de seus nascimentos, suas mortes e suas lutas pela sobrevivência. Sua extensão é de quase 5.000 quilômetros a leste e oeste, cobrindo a superfície dos Estados Unidos. É um mundo de areias mutáveis e fortunas inconstantes. Alguns dos maiores campos de dunas do mundo se encontram no Saara e recobrem 25% do terreno desértico. No entanto, ainda hoje ninguém sabe de onde vem toda essa areia. O movimento eólico constante da areia cria desenhos hipnotizantes.
Sob o céu aberto, um forte abandonado da legião francesa guarda os segredos de seus soldados. Cidades árabes e berberes esquecidas desmoronam no pó do deserto. Ressequidas pelo sol, estas relíquias do passado sucumbem ao tempo e suas histórias desaparecem da memória humana. Vasto como o Oceano Atlântico, o Saara tem sido palco de sonhos ousados. Esplêndidas lendas românticas falam de colonos estrangeiros que tentaram conquistá-lo e falharam, ou daqueles que agora vivem sob suas leis rigorosas, como forasteiros em terra estranha. Ao longo dos milênios, pastores nômades como os Tuaregs ou os Xiamba viveram em contato com o deserto em constante mudança. Para eles, o deserto é um lar e um refúgio. Ao longo do tempo, o Saara assumiu muitas faces diferentes. 10.000 anos atrás, o Saara abrigava criaturas já substituídas pelos atuais habitantes. Sua história está gravada nas rochas. Há cenas de milhares de anos, com antílopes dos juncos e girafas pastando em prados verdes e exuberantes. E então, quando a savana seca, surgem os homens conduzindo o gado com chifres. E enquanto a areia do deserto reivindica a terra, seu lugar pode ser usurpado por criaturas resilientes, capazes de prosperar em um ambiente tão inóspito. Hoje, o Saara é um mundo de grandes extremos, com areias douradas e ventos escaldantes. Dunas que se erguem como arranha-céus, 50 andares em direção ao céu. Após a última caravana de camelos passar pelas ondas de areia, outros habitantes do Grande Saara encontram refúgio em suas profundezas. A raposa do deserto, o menor canídeo selvagem do mundo, retorna para casa após uma noite de caça. O lagarto da areia, o gongilo, alimenta-se principalmente de insetos. Mas esta cicindela possui uma arma poderosa.
Uma dose de ácido cegante lhe dá tempo para escapar. Neste lugar, subitamente, todo caçador pode se tornar presa. A cobra da areia é a nêmesis do lagarto da areia. Um caçador precisa ser rápido para encher o estômago e evitar o calor do sol saariano. Mesmo 30 centímetros acima da areia, o ar pode ser muitos graus mais fresco, e para a cobra isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. A ilusão e o engano reinam no Saara. Com apenas 60 centímetros de altura, as gazelas dorcas sobrevivem graças à sua visão aguçada, que lhes permite notar as menores mudanças que possam representar um perigo. Segundo os beduínos, o espírito do deserto pode mudar de aparência, assumindo diferentes formas para se intrometer nos assuntos de homens ou animais. Em um mundo inconstante, governado pelos caprichos do espírito, sonhos e realidade podem se envolver em uma dança delirante. Uma víbora cornuda, uma das serpentes mais letais do deserto, foge do sol. As raposas do deserto não querem nada a ver com este visitante serpentino. As escamas listradas da víbora a ajudam a se camuflar enquanto toma sol nas rochas ou espreita, parcialmente enterrada na areia, preparando-se para emboscar sua próxima refeição. Ele também pode fazer suas escamas rangerem, produzindo um som seco para evitar seus predadores, incluindo o gato das areias. Assim como em todos os répteis, a temperatura corporal da serpente depende do clima. Incapaz de encontrar refúgio do sol, a víbora se rende ao calor implacável das dunas.
Quando a tempestade termina, quase todas as criaturas do deserto correm para a sombra. Entre os povos do Saara, disse que os encantos do espírito do deserto podem levar os homens à loucura. Em um dos lugares mais inabitados do planeta, uma estrada pavimentada foi traçada através do deserto para levar água, recursos e comércio às comunidades mais remotas. A passagem da caravana moderna traz uma recompensa inesperada para aqueles que se alimentam de carcaças. Entre as criaturas vivas que melhor suportam o calor, a formiga do deserto trabalha mesmo quando a temperatura superficial da areia atinge os assombrosos 76 graus Celsius. No entanto, o destino aguarda nestas trincheiras de areia. Esta é a touca do formiga-leão, a feroz forma larval da Chrysopídeos, mestre na arte da emboscada. As pernas longas e esguias protegem a formiga do deserto da areia escaldante. Mas somente a sorte a salvará da ferocidade do formiga-leão. Chiamato a ragione demone della polvere, il formica-leone può facilmente avere la meglio su prede molto più grandi di lui. Usando le sue mascelle appuntite, perfora il carapace della formica, iniettando un veleno che digerisce gli organi interni della sua vittima prima che lui li succhi. Proporcionalmente ao peso, ele é um dos predadores mais poderosos da Terra. Quando as sombras se alongam no final da tarde, um dos maiores felinos do deserto, o caracal ou lince do deserto, repousa. Mesmo faminto, ele sabe que não pode caçar neste calor e, por isso, poupa suas energias para mais tarde. Apenas as criaturas melhor adaptadas ao deserto conseguem enfrentar o sol em sua força total. O besouro tenebrionídeo cuida de suas tarefas, enquanto o gerbilo libanês estoca tufos de folhagem que lhe fornecem alimento e água. É o único mamífero a desafiar o calor sufocante e conta com o sol como proteção.
A águia é uma concorrente do caracal e o incomodo. Enquanto o gerbilo faz o possível antes que o dia termine, um dos pequenos dramas da jornada se conclui e os animais noturnos do deserto aguardam a chegada da escuridão. É durante esta hora luminosa que o vento errante sopra entre as dunas e até mesmo os observadores mais vigilantes pensam ver o espírito dançando em um jogo de luzes e sombras. Ele é o Senhor do calor, da poeira e das areias. Mas quando o sol se põe sobre o deserto e as sombras borram a linha entre a ilusão e a realidade, é então que o espírito opera sua magia especial. Como antenas parabólicas, as enormes orelhas do feneco recebem as informações da noite. Nas horas mais escuras, ele observa sua presa. Para este pequeno caçador, não maior que um gato doméstico, a noite traz encontros perigosos que é melhor evitar. Os fenecos são oportunistas e comem qualquer coisa, incluindo pequenos roedores e insetos. O gato das areias é o menor felino selvagem e o principal rival do feneco.
Em busca de alimento, ele segue um mapa de odores gravado entre as dunas. Mas, na escuridão da noite, esta mapa pode lhe trazer o jantar ou um perigo. O bufo real do deserto coloca em risco tanto a vida quanto os recursos do gato das areias. Ambos os predadores visam a mesma presa. As orelhas do gato das areias são achatadas para ajudar na caça e impedir a entrada de areia. Seu ouvido interno também é grande, comparado a outras espécies felinas, uma característica perfeita para ajudá-lo a encontrar presas debaixo da terra. Sob uma lua velada, o espírito das dunas mantém um olhar atento sobre o caçador e a presa. E, ao seu comando, agita o vento errante que se levanta na hora encantada da noite. Ele guia um escaravelho em sua busca ao luar, enquanto caça uma presa, e depois o leva em seu caminho para alimentar seus filhos famintos. Na calada da noite, quando os olhos podem ser facilmente enganados, ouvidos aguçados podem ser a chave para a sobrevivência. As orelhas do feneco percebem o som de um rato das pirâmides escavando um de seus túneis. O rato seria uma refeição substancial para o feneco.
Em previsão deste tipo de emergência, o rato das pirâmides tem mais de uma via de fuga. Na calada da noite, um escorpião do Egito rasteja pelas dunas e seu veneno, uma neurotoxina capaz de matar um ser humano, garante-lhe um caminho seguro. No Saara, o escorpião é uma das criaturas mais antigas e bem adaptadas, podendo sobreviver por um ano sem comida nem água. Ele faz sua toca em uma fenda sob uma rocha e espera que uma presa desatenta se torne sua vítima. A noite guarda maravilhas, terror e o espírito inquieto da areia. A lua brilha com um clarão inquietante. E, em um acesso de raiva, o espírito envia as fúrias para testar seus encantos. Se quiser encontrar o espírito, dizem os contadores de histórias, procure-o no vento, nas estrelas e nos momentos mais silenciosos da noite, quando suas paixões adormecem. O espírito é um amante tentador, o mestre da areia e a chama fria que queima a alma dos homens por dentro. Você pode encontrá-lo, se quiser, onde as sombras avançam lentamente entre as dunas e no silêncio que antecede a chegada da aurora.
Os perigos da noite desaparecem com as luzes da aurora, mas o dia trará seus próprios desafios. A aurora irrompe clara e calma. Não há vestígios da tempestade que está fervilhando no horizonte, nem do desastre que ela trará. Sob um céu sem nuvens, a temperatura aumenta a cada minuto e as criaturas diurnas, inconscientes do que as espera, emergem de seus sonos. O sol castiga a terra. E, enquanto alguns animais retomam a caça, outros se ocupam das vítimas da noite. No ambiente desértico, as gazelas dorcas, do tamanho de um cão, podem viver toda a vida sem beber uma única gota de água. Para encontrar alimento, elas precisam se deslocar constantemente. Em um grupo de nomades como esses, não há lugar para os doentes e fracos. E quem não consegue acompanhar é deixado para trás, para desafiar sozinho o humor do Saara. Com uma invasão lenta e sem aviso, uma força invisível se impõe sobre o território. Para quem permanece em seu caminho, não há escapatória.
urlando através de milhares de quilômetros de dunas. A tempestade pode cobrir o sol por 50 dias seguidos, transformando o dia em noite e ameaçando sufocar toda forma de vida em seu caminho. Neste mundo, o vento tem muitos nomes: Amzin, Rabu, Ibli, Amratan, Shahali, Shamal, Sirocco e Ishimu. Ele pode atacar de todos os pontos cardeais, segundo seu capricho, sem razão e sem piedade. Suas areias cortantes e rajadas ásperas espalham fadiga, desilusão e desespero pelo deserto. A rotina da vida deve parar até que o último suspiro de fúria da tempestade se esvai no mundo. Mas, enquanto para alguns a tempestade traz a morte, para outros ela oferece uma recompensa. Um pardal de peito preto recolhe sementes enterradas na areia. Uma das gazelas sobreviventes devora insetos trazidos pelo vento. Quem quer que tenha se escondido da tempestade sob a areia agora encontra uma paisagem transformada. Pelo deserto, um novo dia começa e as criaturas do Grande Saara iniciam a reconstruir suas vidas mais uma vez. Quando o sol se eleva no céu, o espírito dança entre as dunas, embalado pelo vento, enquanto brilha no horizonte luminoso.